Olá, queridos alunos e alunas. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho de liderança. Então eu quero bater algumas coisas aqui com vocês hoje, né, para a gente se preparar para a próxima aula presencial, que vai falar de gestão de pessoas e equipes. Então vamos lá, falando um pouquinho de liderança. Primeiro paradigma que a gente tem que derrubar é porque quando fala liderança, se você é um empreendedor ainda sem equipe, né, sem uma equipe direta ali se relacionando com você, a primeira sensação que dá é: eu não sou líder, eu não lidero, eu ainda não tenho time, eu ainda não tenho funcionário. Esse é o primeiro tabu. Por que é o primeiro tabu? A gente lidera o tempo todo, você é líder. Então eu queria te mostrar algumas coisas aqui. Eu sempre converso muito isso com os empresários que eu atendo. A gente precisa ser líder de si mesmo, e o nome disso é autorresponsabilidade. Eu preciso liderar a mim. Se eu não me domino, se eu não me lidero, eu vou levantar para liderar que processo, que empresa, né? Então eu sou líder da minha empresa, eu sou líder do meu processo, eu sou líder da minha rotina. Você está influenciando o tempo inteiro, e liderança é influenciar. E aí cada líder tem a sua esfera de influência. Então você pode estar ali liderando a tua casa, liderando a tua vida, liderando os teus dias. Então sim, você é líder. O que vai mudar é a esfera de influência. Alguns têm uma esfera de influência um pouco maior, outros têm uma esfera de influência um pouco menor, mas todos têm a sua esfera de influência. Todos estão influenciando e liderando em alguma proporção. Então essa é a primeira coisa que eu queria trazer para você. Às vezes a gente levanta e quer ser um empresário super bem sucedido para fora, né? A gente quer um negócio que gere muito lucro, muito resultado, só que a gente não é um bom líder para dentro. E esse é um princípio que eu bato muito nessa tecla: primeiro dentro, depois fora. Nenhum empresário que me contrata para ganhar mais dinheiro, para aumentar os negócios, para crescer, a gente começa por aí. A minha primeira pergunta é: como é que está o casamento? Como é que está a esposa? Como está a criação dos filhos? Como é que está esse interior dessa casa? Porque não faz nenhum sentido. Como é que eu quero ser um empresário melhor para o lado de fora se dentro tiver um caos, né? Tiver confuso, não tiver pleno? Então a primeira coisa que a gente trabalha é a liderança interior. E aí você vai começar na menor esfera de influência, na menor esferinha. Qual é a menor esfera? Kaline, sou eu. Então primeiro eu começo liderando o meu corpo, minha alma, meu espírito. Só aí você já tem bastante desafios pela frente, né? Liderar o próprio corpo, as próprias vontades, as emoções, né? A nossa alminha lá que quer fazer o que ela quer fazer. O nosso espírito que sente fome do mesmo jeito que o corpo sente, mas não tem estômago para roncar. Então se você não alimenta o espírito, ele fica assim raquítico. E aí ele fica um cadáver andando, né? Sem alimento. E aí você precisa alimentar o espírito também. Então a menor esfera sou eu, corpo, alma e espírito. Aumentou um pouquinho minha esfera de influência, minha família, meu esposo, minha filha. Como é que eu lidero os meus? Como é que você lidera a sua casa, a arrumação da sua cama, do seu guarda-roupa, o seu redor, o seu entorno? Como é o convívio com os teus filhos? Como é que você lidera a tua casa? Aumentou um pouquinho, você chegou lá na empresa, nos teus colaboradores, que virão de repente, ou se você já possui. Então primeiro começa aqui, começa eu liderando. Para a gente liderar, a gente precisa liderar emoções, liderar desejos, vontades. Então eu preciso olhar para mim e entender, se perceber, né? O que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo. E aí liderança é humildade. E eu sempre bato muito nessa tecla porque, infelizmente, muitos líderes se colocam numa posição acima e é justamente o oposto. Tem um clássico que explodiu, né, algumas décadas atrás, chama o Monge Executivo. E ele fala justamente de uma liderança servidora. E isso já é milenar, porque Jesus já tinha dito isso há muito tempo atrás, não só dito como feito, mostrado. Ele é o nosso exemplo. E liderança é servidora. A liderança vem por baixo. Qual é o grande X da liderança? Ela vem por baixo, ela dá suporte para o time brilhar. Quem brilha é a tua equipe, quem brilha são os teus colaboradores. Quem brilha é quem você está empoderando. Então você precisa estar ali para desenvolver alguém. Você transborda em alguém, você está ali para servir alguém, para direcionar alguém, e esse alguém transborda, multiplica, brilha, explode. É o time que aparece. Então o líder, ele não tira glória para ele está sempre por baixo, ele está sempre dando suporte. Isso é um líder bem posicionado. É uma liderança que trabalha pela inspiração,
pelo exemplo, pela influência, por quem ele é. Não precisa dizer que é, precisa ser. E aí tem alguns pontinhos aqui que eu quero trabalhar também, que é o seguinte. O líder, ele, infelizmente, né, a gente teve uma história de liderança. Então eu quero te fazer um exercício que eu sempre faço. Pensa aí, abre a sua mãozinha, bota aí 5 dedinhos. Me dá aí no mínimo 5 nomezinhos de 5 líderes fora da curva que você teve. Líderes que mudaram a sua vida, que influenciaram incrivelmente, positivamente na sua vida. A maioria das pessoas não tem como encher uma mão. A maioria não tem sequer um. Uma ou duas pessoas falam que tiveram 1 ou 2 líderes que fizeram isso. A maioria não teve uma referência incrível de líder que mudou a vida. Infelizmente nós recebemos, né, muito pobre, uma liderança muito pobre, uma liderança baseada no mandar. Tem gente que ainda fala isso hoje, né? Eu não sei ser líder, eu não sei mandar. Oi? A última coisa que o líder faz é mandar. Se você precisa mandar para alguma coisa acontecer, você tem que rever sua liderança, porque quando você virar as costas, ninguém vai obedecer nada. Vão fazer por medo de você. Não é assim que funciona a liderança. A liderança é de coração para coração, é de alma para alma. Ela inspira de uma forma tão absurda, tão profunda, tão íntima, tão conectada, que aquela pessoa, aquele liderado, ele é você na tua ausência. Ele protege a organização como você protegeria, ele cuida com o sentimento de dono como se fosse dele, porque você transbordou nele empatia, amor, cumplicidade, você o desafiou, você o encorajou a ser melhor. Ser líder é empoderar as pessoas, é dizer para elas, você pode ir além, e eu acredito em você. Ser líder não tem absolutamente nada a ver com mandar, e sim com inspirar as pessoas com quem você é. Por isso que você precisa liderar você primeiro. E aí você levanta e tenta dar ordem para alguém e ver se o negócio vai funcionar. Não vai funcionar. Primeiro você. Ih, Kaline, deu ruim porque eu já tenho uma equipe, e agora? Não dá tempo de eu fazer primeiro comigo. Em paralelo você vai ajustando. Você vive e pratica. Não tem como praticar sem viver. Não vai fazer sentido nenhum. Então a gente tem 2 opções. Repetir o que nos foi dado. Uma liderança que, infelizmente, a gente não tem muitos méritos aí para contar. Eu repito exatamente igual, eu reproduzo, ou eu paro e questiono. E aí a gente pergunta, né? Como que poderia ser diferente? O que eu recebi que não foi bacana? E aí, infelizmente, a massa, né, a maioria da população, pega o que recebeu e quando chega no lugar de liderança diz, comigo sempre foi assim, nunca ninguém me elogiou e eu tô vivo, cheguei até aqui. E aí faz o mesmo. Que horror, que absurdo. Aí a organização racha no meio porque não vai funcionar de jeito nenhum. Agora, quando eu paro, analiso, questiono e falo, peraí, eu não vou reproduzir isso. Como podia ter sido? Como que eu vou fazer para fazer diferente? Como que eu posso fazer para construir algo melhor? Você pode olhar qualquer startup aí que explodiu e hoje é uma empresa bilionária. Você pode ter certeza que a conversa ali não é com hierarquia engessada. Que para eu subir eu bato num chefe, que bate no teto do outro, que bate no teto do outro e a gente não consegue crescer. São organizações que estimulam a cultura do vamos lá, vamos criar juntos, vamos participar. Chama co-criar, é criar junto. Então eu empodero o meu time, eu digo para o meu time, diz para mim o que vocês acham, como você acredita que poderia ser. E aí eu faço esse time engajar, ele sente parte. Então o líder não é uma pessoa, o líder é um suporte para que um time construa, para que o time chegue onde precisa chegar. Para, questiona, vê o que poderia ter sido diferente e começa a mudar daqui para frente. A liderança que a gente recebeu no século passado não serve para 2021. É simples assim. Se a tua organização ainda se move nos moldes do século passado, você está muito atrasado e precisa virar uma chave aí muito rápido. Então a primeira coisa, né? A primeira não, que a gente já falou algumas aí, mas uma coisa muito importante é humildade. O líder precisa abrir mão de qualquer ego e orgulho. A liderança não funciona com ego e orgulho. Ou eu tenho um ego inflado, um orgulho altivo, absurdo, ou eu sou humilde. E aí, quanto mais humilde o líder é, mais o time bate um bolão. Quanto mais o líder desaparece, mais o time cresce. Então, a liderança é inspirar para que os outros façam. Não tem a ver com você, tem a ver com eles. Isso é uma magia, é uma mágica, é lindo de ver. Quando você não precisa aparecer,
quando o seu time abraça a causa e ele faz a coisa acontecer. E você, no final das contas, está ali e diz, bom, eu não fiz nada. E quando alguém diz, nossa, você é o nosso líder e você arrebentou. Não, eu não fiz nada. Vocês fizeram tudo. Tudo foram vocês. Não tem nada a ver comigo. Isso é impressionante. Então você pensa num técnico lá de futebol que fica lá do ladinho do campo e ele já deu todas as técnicas, ele treinou em campo, ele veio meses de preparação para esses jogadores. Agora ele só fica sentado vendo aquele time brilhar. Ele torce, ele vibra, quando tá perto do gol ele sua, mas ele não tem mais o que fazer. Quem vai brilhar é o time. A parte dele já foi feita lá nos bastidores. E agora os atacantes, os artilheiros, que vão ser jogados para cima e vão ser comemorados, celebrados. E o técnico tá ali. Uau! E é isso. É sobre isso que se trata a liderança. Então a gente introduziu esse assunto hoje e presencialmente na semana que vem, na próxima quinta, a gente vai desdobrar um pouquinho mais de liderança e falar sobre gestão de pessoas e equipes. Tem um segredo para gestão de equipes e pessoas. Confere lá presencialmente. Um beijo!